É o seguinte, pessoal. Tá aqui o canal do João e o título do vídeo é Eduardo humilha Tarcísio em podcast e declara guerra. Vejam só, vamos aqui ouvir o que o João tem a falar e vamos tirar algumas considerações aí. Peço para que você deixe já a sua curtida para que você não esqueça depois. Inclusive, você já é inscrito nesse canal? Você já é inscrito nesse canal? Se não, considere se inscrever, tá? Considere se inscrever e seja membro desse canal para você ter acesso a conteúdos exclusivos. E aqui nós já vamos aqui deixar o nosso boa noite a Elisa. Boa noite, Elisa. Opa, Michel mandou aí 1,99. Valeu, Michel. Já chegou com boa noite abençoada, né? Boa noite, boa noite. Salve, salve. Vamos deixar a sua curtidinha aí e se inscrever, claro. E vamos pro react. Vamos embora. Fala, meus amigos e minhas amigas. Neste dia 22 de janeiro de 2026, cá estamos nós para mais um vídeo. E eu queria inicialmente falar sobre a mais nova briga do deputado federal Eduardo Bolsonaro com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Em tabela também com a Michele, com o pastor bolsonarista Silas Malafaia. Curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal do João Antônio, canal Clique Política. O Silas Malafaia, após a pesquisa Atlas Intel, foi para as redes sociais afirmar que se o Flávio for o candidato, a extrema-direita estará derrotada, defendendo mais uma vez a candidatura de Tarcísio de Freitas. Eduardo postou um vídeo nas suas redes sociais que eu vou aqui mostrar aos... Aí já viram qual é o teor do vídeo, né, galera? Galera que chegou aí já, galera que já deu seu boa noite, e você que tá vendo no corte, vocês já perceberam o teor, né? Teve aí mais um bafafá. O Silas Malafaia está dispostíssimo a ser cabo eleitoral do Tarcísio de Freitas. Não sei qual é o interesse dele nisso, né? Já que ele era tão fiel ao Bolsonaro, mas é aquele negócio, rei morto, rei posto, né? Rei morto, rei posto, então ele tá aí apostando no candidato dele, né? Isso é bom pra quem? Sabe pra quem? Pra nós, pro Lula. Porque quanto mais fragmentado a direita estiver, melhor pro Lula, porque aí o Lula vai chegando lá na frente mais safe possível, né? Mais safe possível. Não sei se vocês concordam com essa visão, inclusive comentem aí. Senhores e as senhoras, mas ele fez questão de humilhar o Tarcísio em um podcast. Pois é, coloca na tela aí a manchete da revista Fórum. Eduardo Bolsonaro humilha Tarcísio, abro aspas, não tem a opção de ir contra o Bolsonaro. Aqui foi um recado claro para aqueles que defendem o Tarcísio, defendem que o Jair possa desistir da candidatura do filho, em troca ganharia um presente que seria ir para casa, prisão domiciliar, apesar de estar em instalações muito confortáveis no complexo penitenciário da Papuda. Eduardo fez questão de jogar uma bomba no plano de Michele. Aqui abro aspas. Para presidente vai ser Lula contra Flávio Bolsonaro. O Tarcísio não tem muito o que aceitar. Não tem a opção de ir contra o Bolsonaro. Imaginemos o seguinte, que o Flávio não venha a ser candidato. Sério mesmo que estão achando que vai vir um outro candidato contando com o apoio da direita? Tá tudo alinhado já. É o Flávio para presidente, o Tarcísio vem para governador, o Ratinho vai sair candidato, mas poxa, tem pouquíssimas chances. Eu falo isso em respeito ao Ratinho, que tem um trabalho muito... Seria fenomenal, né, Michel? Seria fenomenal. E assim, a pesquisa Atlas Intel recente, ela disse que o Lula ele tem chance de ganhar, né, no primeiro turno, mas depende muito do cenário. Se eu não me engano, diz que se fosse Lula versus Tarcísio, Flávio não tivesse, Lula ganharia no primeiro turno. E uma obviedade tremenda que se não tivesse nem Tarcísio, nem Flávio e nem Michele, Lula ganharia no primeiro turno. Isso aí é claríssimo, mas eu não imaginava que viria uma pesquisa colocando Lula como candidato para ganhar no primeiro turno de Tarcísio, né? Boa noite, Karina. Como é que você tá? Membro forte aí. Michel também, membro forte. Vamos que vamos. Muito bem desenvolvido no Paraná. É um soco no estômago até no Rato Pai, apresentador do SBT que vive defendendo o clã. Rato Pai foi...
Rato pai foi lasca, né? Bolsonaro. Porque a minha declaração foi sim de apoiar qualquer um que se colocasse oposto ao Lula. E qual o problema de você falar a verdade? Ou você que é de direita não votaria em qualquer pessoa que fosse antagônica ao Lula? É claro que votaria. E eles sabem disso. É por isso que eles acham que derrubando Flávio Bolsonaro, eles podem, aí eu não estou falando de Tarcísio, eles podem ter outro candidato que vai ganhar do Lula, porque vai contar com seu apoio. Eu já adianto que isso aí é lê do engano. Primeiro que a campanha do Flávio está a todo vapor e não será derrubada. Segundo, é que se isso, porventura, chegasse a se verificar, o que não irá, qual o sentimento que você faria, que você teria no seu coração? Que pessoas trabalharam para chantagear Bolsonaro e numa negociata espúria, inescrupulosa, suja e vil, tiveram êxito. E agora estão querendo se vender para você como as pessoas mais maravilhosas do mundo. Isso não vai ocorrer. E o presidente Bolsonaro já falou. E eu aqui, ó, me desgastei com a minha base para dizer, sim, se for o Tarcísio, se for o Zema, se for o Ratinho, se for a Michelle, se for o Caiado. Ou seja, tá ligado, né? Aí ele fala, não, mas assim, se o Bolsonaro quiser, tudo bem. Eu acho engraçado essas pessoas que chamam o pai pelo próprio nome, tá ligado? Ou a mãe pelo próprio nome. Eu não chamo a minha mãe pelo nome dela, eu chamo minha mãe pelo menos aqui a gente chama de manhinha, né? Eu chamo minha mãe de manhinha, meu pai de painha, assim, né? Mas chamar o pai pelo próprio nome eu acho estranho. Mas conheço gente aqui que faz isso também. Enfim, o ponto não é esse. O ponto é, ele já tá dizendo, olha, mas se o Bolsonaro quiser, tudo bem. Mas se ele for coagido, aí é outra história. Ou seja, ele já insinua que o cara tá pressionando o Tarcísio, tá pressionando. Insinua também que Michele tá pressionando. Você vê que turminha saudável, né? Que turminha saudável. A tua irmã faz isso também? Pô, acho estranho chamar pai e mãe pelo nome. Acho estranho. Acho estranho e curioso, mas eu conheço muita gente que faz isso. Deixando meu joinha. Boa, boa, boa. Vamos deixando joinha, igual Cláudia, nossa membra aí. Membra forte. Inclusive, você que tá vendo aí pelo corte, o pessoal tá aqui comigo na live, mas você tá vendo o corte, não esqueça, tá? Já que a Cláudia aqui lembrou, like. Também acha, tá? Desde que Bolsonaro tenha uma vontade livre. É bem importante dizer isso. Porque se botar uma arma na tua cabeça e falar, ó, fala que o céu azul é vermelho, você vai falar que o céu é vermelho. Mas isso não é a expressão da realidade e da verdade. Então Bolsonaro já indicou o candidato dele. E não foi uma indicação. Tá vendo, né? Ele já pela fala dele, ele tenta minar qualquer possibilidade de que Tarcísio ele possa se assanhar a própria Michelle, né? Vocês sabem, vocês estão ligados, né? Que o clã Bolsonaro, tirando o próprio marido, né? Odeia Michelle, né? Odeia Michelle. À base de coação, de constrangimento ilegal. Vale ressaltar que nessa pesquisa Atlas que o Silas Malafaia usou como base para afirmar que a candidatura do Flávio já está morta, o presidente Lula aparece em primeiro lugar com 48,4%, faltando apenas 1,6% para vencer as eleições no primeiro turno. Todavia, se pegarmos os votos válidos, o presidente já vence a eleição no primeiro turno. Lembrando que o Lula tem uma ampla vantagem na região Nordeste. Segundo, por exemplo, a pesquisa Quest, que eu estudei, região por região, cidade por cidade, o Lula vence em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, portanto, nos 3 estados mais importantes da região Sudeste. O sustentáculo do bolsonarismo ainda é a região Sul, estados como Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Santa Catarina que é considerada por Jair Bolsonaro como seu curral eleitoral. Mas aqui não vou generalizar, porque eu acredito que nós teremos uma votação maior do que a de 2022. O Lula, a meta não é ganhar no Sul, mas é superar o resultado eleitoral de 22. O que eu lamento é que as pessoas votem por ideologia e não pelo trabalho que está sendo desenvolvido. Eu às vezes fico incomodado, porque o governador, ele nunca está contente com as coisas. O governador deveria um dia me agradecer, Lula, obrigado pelo tratamento que você está dando ao Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul nunca foi tratado assim. É só ver se o Bolsonaro tratou o estado do Rio Grande do Sul com respeito. É só ver se tem 1 metro quadrado de obra que o Bolsonaro fez aqui. Pô, não só o Rio Grande do Sul, né, cara? O país inteiro, né? Um cara ingrato pra caramba. O Zema também, né, bicho? O Zema. O Zema é de Minas, né? É um que vive cheio de dívida. Assim, não que não existe estado com dívida. Todo estado brasileiro tem dívida. Mas a dívida de Minas, depois que o Zema assumiu,
Aumentou pra caramba, bicho. Pra caramba. E ele pediu o pinico, né? Pediu pro Lula ajudar. Aí o Lula assinou lá um negócio pra liberar pra que fizesse um acordo lá. Aí no outro dia que sai a notícia, tá lá metendo pau no Lula, dizendo que o Lula é irresponsável fiscalmente, que a dívida tá grande. Meu irmão, tu não consegue pagar a tua dívida, porque a galera fala, né? Aí mudando um pouco de assunto, mas estando na ingratidão, que a galera fala como se dívida estatal, estado, tipo Minas Gerais, fosse igual à dívida federal. Não é igual, porque a dívida do estado nação, né, o Brasil, é o próprio estado-nação que emite aquela dívida. Minas não, Alagoas não, Rio Grande do Sul não. Aquela dívida, ela tem que ser quitada, não tem como ficar rolando a dívida. Porque ele não emite o título da dívida, sabe? Agora, o Lula não, o Estado brasileiro, o Tesouro emite os títulos e ele fica emitindo novos para pagar os velhos. Minas Gerais não pode fazer isso, Estado nenhum pode. Aí ele fica falando como se fosse a mesma coisa e não é a mesma coisa. Mas enfim, é uma ingratidão mesmo, sinceramente. E aqui eu tenho como prova, tem o Rigoto, tem a Ieda, sabe, que não eram do PT, que eu era presidente e que a gente tratou com muito respeito, com muita decência e fizemos muito investimento aqui. E esse conjunto que eu estou inaugurando agora, graças a vocês, a presidenta Dilma, nós estamos inaugurando um conjunto que tem uma UPA a 300 metros daqui, tem um CRAS a 5 quilômetros daqui, tem um restaurante popular a 1,5 km daqui, tem uma estação rodoviária a 300 metros daqui e tem centros educacionais e uma creche e mais uma universidade a 5 quilômetros. Ou seja, aqui, nesse conjunto habitacional, vocês não foram jogados para longe do centro da cidade. Nos novos conjuntos habitacionais, todos terão que ter biblioteca. Voltando aqui para o Atlas, vale ressaltar que nós temos os políticos mais rejeitados do país, oriundos do Congresso Inimigo do Povo. Pasmem vocês. Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, fantoche de Arthur Lira, aparece como o político mais rejeitado segundo o Atlas, com uma reprovação de 87%. Em segundo lugar, o senador Davi Alcolumbre, do estado do Amapá. Nacionalmente, ele é rejeitado por 85% das pessoas entrevistadas. Ciro Gomes é o terceiro político mais rejeitado do país, com 67% de imagem negativa. Flávio Bolsonaro é o quarto, e é aí o grande entrave. Como crescer com uma imagem negativa de 57%? Rapaz, o Ciro Gomes conseguiu a proeza de ser o terceiro político mais rejeitado do país sem ter um cargo público. O Ciro Gomes hoje não tem cargo público nenhum e é o terceiro mais rejeitado. Como é que pode isso? Mas como é que é isso, hein? Tá um negócio da poxa, bicho. Eu fiquei pasmo agora. Eu fiquei chocado, sério. Juro. Eu fiquei sem entender agora. O cara nem tá na política, mas é o terceiro mais rejeitado, ó. Rapaz, ele tá mais rejeitado do que o Flávio Bolsonaro, que é senador. É uma proeza? É uma proeza. É uma proeza. Mas também, né, o Ciro era essa aberração, né, de que não dá pra confiar no cara, né? Uma hora ele tá na esquerda, supostamente. Do nada o cara entra pra direita. Aí volta lá pros tucanos. Lugar que nunca deveria ter saído, né? Já que ele nunca foi de esquerda. E a galera se engana, né? A galera se engana. Ou não, né? Ou não, porque essa rejeição também mostra que a galera talvez não esteja tão enganada assim, né? Mas o séquito, porque o Ciro Gomes ele criou uma seitazinha, né, ao redor de si, né? O que sinceramente eu acho uma pena. Porque apesar de eu achar o Ciro Gomes um otário, um completo otário, ele é um cara muito inteligente e competente. Mas é um otário. Um otário. Se não fosse a sua otarice, ele certamente poderia estar
hoje dentro do governo Lula, né? Como já esteve no passado, acho que Lula 2? Acho que foi o Lula 2 que ele tava. Não sei, não tenho certeza. Não tenho dúvida que ele estaria se não fosse essa otarice dele. Mas enfim, né? Deixa o cara, ele que sabe da vida dele, né? Quer tá aí disputando o bolsonarismo, o espólio do bolsonarismo, ele que sabe.